Boa noite, amigos. É com muita alegria que estamos juntos novamente para mais um programa Conversando o Evangelho. Neste momento, queremos que todos sintam-se acolhidos e mais que acolhidos. Sintam o nosso abraço fraterno. Afinal, somos todos um, como diz o nosso irmão Mateus. Diante disso, vamos agora, nesse momento, compartilhar com vocês. Hoje o tema é Cristo Consolador, é o capítulo 6, o item 3 do Evangelho. Nossa equipe hoje está completa. Ela está composta pela Ana Paula, a Bia, o Devanir, o Donizete, o Heron, o Dr. Joel, a Sheila e eu, a Cris, que estaremos fazendo leituras e comentários. Também lembramos da Pamela, da Roseli e da Janaína, que cuidam do Facebook, da página da Cavile, postando todo dia um conteúdo referente ao tema aqui apresentado. E aproveitando, aqueles que ainda não conhecem, reforçamos que somos uma casa espírita virtual, assim como todas as atividades de uma casa espírita física. Aqueles que não nos conhecem muito, ainda convidamos que entrem na página www.cavile, C-A-V-I-L-E, que são a abreviatura de Casa Virtual Luz Espírita. Assim, vamos, nesse momento, serenar nossas mentes e vamos pedir a permissão ao Pai e a todos os nossos mentores, os amigos da Colônia Espiritual Maria de Nazaré, para dar início ao nosso encontro de hoje, com a prece de abertura que será feita pelo Donizete. Muito boa noite a todos. Então vamos serenando os nossos pensamentos. Vamos agradecer a Deus, vamos agradecer a Jesus, aos irmãos da colônia Recanto de Irmãos, Burgo dos Lírios e a colônia Maria de Nazaré. Senhor da vida, protegei-nos, fazendo de cada um de nós um instrumento útil de ajuda ao próximo. Como espíritos ainda imperfeitos, podemos ter os passos resvelados, mas com a vossa ajuda podemos chegar até o final do caminho. Dai-nos a humildade no trabalho, a força nas decisões, a fé nas dúvidas, a perseverança e o amor. Senhor, que a vossa luz ilumine os caminhos que temos que trilhar. Ajudai-nos, que assim seja. Que assim seja, damos graças a Deus. Vamos pedir agora que a Bia proceda à leitura da mensagem de hoje. Boa noite a todos. Norma de luz. Deus nos ampara, a fim de que amparemos aos mais necessitados que nós mesmos. Ajuda-nos para que ajudemos. Sustenta-nos a fé, para que apoiemos os irmãos que vacilam. Revela-nos as faltas, de maneira a revelarmos as faltas dos outros. Socorre-nos em nossas necessidades, de modo a socorrermos as necessidades alheias. Guarda-nos a fortaleza de ânimo, a fim de que possamos fortalecer os companheiros, mais fracos do que nós. Educa-nos para que saibamos educar. Em suma, esta é uma norma da luz da providência divina. Auxilia e será auxiliado. Bezerra de Menezes, Médium Chico Xavier, em As Aulas da Vida. Depois da mensagem da Bia, que nos faz refletir sobre que somos a todo momento mestres e aprendizes, vamos pedir para que a Sheila proceda à leitura do Evangelho de hoje. Boa noite a todos. O Cristo Consolador. Senhores, observareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Paracleto, a fim de que esteja convosco para sempre.
O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o contemplou nem o conhece, vós o conheceis, porque permanece junto de vós e estará entre vós. Não vos deixarei órfãos, venho para vós. Ainda um pouco, e o mundo não mais me contempla, vós me contemplais, porque eu vivo em vós e vós vivereis. Naquele dia, vós sabereis que eu estou em meu Pai. Vós estáis em mim e eu em vós. Mas o Paracleto, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas que vos lembrará, todas as coisas que vos disse. João 14, versículo 15, 20 e 26, Novo Testamento, tradução de Haroldo Dutra Dias. Bem, diante do texto que lemos, né, a gente tem vários questionamentos a serem desenvolvidos. Então, o primeiro, a gente em algumas traduções vai estar já como Consolador, em outras está como Paracleto. Então, vamos lá, vamos começar por entender o que significa Paracleto ou Consolador nessa mensagem de Jesus. Vamos começar com o Heron, o Joel, depois a Ana Paula, a Bia e a Sheila, se tiverem alguma coisa para se posicionar. Bom, Paracleto, alguém chamado ou enviado para nos prestar auxílio, para nos consolar, para nos confortar, para nos indicar o caminho, né? Por isso dito, né, o Consolador prometido. Passo a palavra. Não, eu prefiro já utilizar aquela expressão que é mais generalizada e se acha ao alcance do entendimento, pelo menos dos trabalhadores espíritas e daqueles que procuram seguir a doutrina espírita. É a concretização. O Consolador prometido é a concretização da profecia que foi formulada por Cristo antes de ter saído da terra, digamos assim. Porque, na verdade, ele, durante o tempo em que fez as últimas orientações para com seus discípulos, quando se materializou e ressurgiu após ter acontecido a morte do seu corpo, ele enunciou esta profecia. Então, alguns chamam de Paráclito, e agora, para minha surpresa, também Paracleto serve como designação. Mas é a doutrina do Consolador prometido concretizada pela profecia de Cristo, e que nós temos a certeza absoluta, este conjunto de estudos sistematizados que nós chamamos de doutrina espíritas, e que foi codificada por Kardec, seguindo as orientações do Espírito de Verdade. Então, isso é o Consolador, é a concretização da profecia formulada por Cristo e professada e praticada por nós, especialmente pela doutrina espírita, porque dentro de outras concepções, adeptos de outras crenças fazem as suas interpretações, e nesses conflitos de interpretações surgem, em decorrência, a multiplicidade das crenças. Com a palavra, minha irmãzinha. Muito bem colocado. Então, se a gente for buscar lá o conceito da palavra, realmente, esse paracleto ou paráclito ou consolador, na verdade, ele provém, se a gente for ler a Bíblia e o Novo Testamento, nós vamos ver que ele provém de uma promessa de Jesus, dizendo que ele enviaria, conforme foi lido aqui, né, outro, a fim de que estejam convosco para sempre. Então, só mais aqui para traduzir, o Heron já disse bem para a gente vê que a palavra, na verdade, é a mesma, né,
que o sentido é um consolador, alguém que se faça presente, que nos mostre o caminho e nos auxilie, né? Então vamos dar continuidade, que o próximo questionamento ele vem nos esclarecer um pouquinho mais de qual seria a necessidade de haver um outro consolador. Porque se a gente começar a folhear o Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar lá que Cristo já era um consolador. Então, por que a necessidade de outro? E assim a gente pergunta, né? Se Cristo já era o consolador, qual a necessidade de haver um outro consolador? Vamos começar pelo Devanir, e depois a gente, pelo Donizete, pelo Devanir, depois a gente passa para a Ana Paula, a Bia e a Sheila, se elas tiverem alguma coisa para se colocar. Então, por favor. Se Cristo já era o Consolador, sim, com certeza ele era, assim, né? Mas seus ensinamentos eram muito além do nosso conhecimento na época, pois o povo ainda não seria suficientemente capaz de entender suas mensagens. Ele iria enviar o Espírito da Verdade, né, para ensinar todas as coisas, pois o Cristo não havia ensinado tudo na época. Se o Espiritismo viria recordar o que Cristo havia dito, é que teríamos esquecido ou mal interpretado os ensinamentos do Mestre. Consequentemente, se o Cristo não pôde desenvolver sua doutrina, um conjunto de regras em sua totalidade, é que faltava aos homens conhecimento, que não poderiam adquirir, senão com o tempo, e sem os quais não poderiam compreender coisas que poderiam parecer um contrassenso ou algo absurdo, no estado de conhecimento vigente na época de Jesus, há 2000 anos. Devanir. Bem, o Donizete já bem esclareceu. A necessidade de outro consolador é porque Deus, que é o nosso Pai, já sabia que o cristianismo verdadeiro iria ser esquecido ou distorcido por dogmas ou práticas estranhas, como realmente aconteceu. E este Consolador viria a adotar as verdadeiras práticas cristãs. Várias são as razões que justificam a promessa do Cristo, do aparecimento do Espírito de verdade, como o Consolador. Uma delas seria a inoportunidade de uma revelação total e completa pelo Cristo, numa época em que o homem não estaria amadurecido para compreendê-la. Outra razão é a do esquecimento pelos homens das verdades apregoadas no seu Evangelho. Mais do que isto, destacam-se, como outra razão ainda, as distorções premeditadas que a mensagem evangélica sofreria, como sofreu ao longo dos tempos. Nesta passagem, temos ainda a informação que o Consolador prometido seria o Espírito Santo e que iria ficar eternamente conosco. Com isso, podemos deduzir que não seria um homem ou uma individualidade, mas sim uma doutrina, pois uma ideia, um ensinamento eterno, e o Espírito Santo simboliza uma falange de bons espíritos, responsáveis por esses novos ensinamentos. Por que dizer que esse Consolador prometido é a doutrina espírita? Porque ela consegue cumprir com todos esses aspectos que Jesus disse do Consolador prometido. Ela tem como tarefa mais importante propagar os ensinos de Jesus, de sua forma mais simples e primitiva, ou seja, sem dogmas ou rituais. Relembra o que o Mestre nos ensinou, ou seja, um código de renovação moral, que deve ser aplicado no cotidiano, transportando a verdadeira religião do confinamento dos tempos para a prática da reforma íntima do ser, nos orientando de forma lógica e explicativa todo o processo. Passo a palavra. Bem, dando continuidade, a Sheila talvez queira se posicionar. Vamos lá, vamos ver se ela quer se posicionar. Eu passo o microfone, senão volta e eu acabo fazendo umas breves considerações. Bem, Cris, eu estava aqui conversando com o meu esposo e ele falou, né, assim, escutando, ele fala e ele pensa que o Espírito de verdade está dentro de nós, que
que somente estaremos aptos a escutá-lo quando passarmos a viver o Evangelho de fato. Segundo ele, e eu concordo, nós esquecemos muito da palavra que Cristo pregou. Então, a partir do momento que nós começarmos a olhar o próximo, a viver de fato o Evangelho, isso vai despertar dentro da gente e com certeza a gente vai conseguir chegar ao ponto de fato que Jesus quer que nós cheguemos, né? É isso, passo a palavra. Então, a Sheila conseguiu, de uma certa forma, resumir o que a Sheila e o esposo, né, que está participando conosco também, resumir de uma forma muito prática, na verdade, a resposta da questão. Que, se vocês se lembram, a questão era por que Cristo, né, que já era considerado o consolador, no sentido de consolar os aflitos, de trazer uma esperança, ele diz que haveria necessidade de deixar um outro consolador. Exatamente pelo motivo que a Sheila bem colocou, que nós não vivemos ainda hoje, mesmo depois de 2000 anos, né, mais que 2000 anos, as palavras que Jesus veio nos ensinar. Ou seja, talvez porque naquela época as pessoas não conhecessem exatamente, não tivessem o amadurecimento espiritual para entender, ainda hoje não tenham, fez-se necessário, né, a presença do quê? De algo, né, desse consolador que viria a fazer o quê? Relembrar aquilo que Jesus havia nos dito, né? Ou fazer, na verdade, como Jesus fez com as leis, lembram das leis de Moisés, né? Aplicar as leis, ou seja, dar o verdadeiro sentido daquelas leis, que era através do amor. Agora, esse consolador, ele vem, na verdade, ou o Espírito da Verdade, né, como o esposo da Sheila colocou, ele vem nos lembrar disso, né, colocar em prática aquilo que viu, sem as distorções que a gente frequentemente vê por aí, né? Então, ainda hoje, nós precisamos desse consolador. E agora, o Devani já antecipou um pouquinho para nós, mas vamos nos ater um pouquinho mais e dizer o que seria esse consolador e a quem ele vem consolar. Então, vamos ver se a gente consegue entender isso, né? Então, vamos pedir agora para o Heron e depois o Devani se colocarem nessa questão. E depois as meninas, se quiserem. Bom, entrando um pouquinho nas respostas anteriores aí, bom, eu vejo assim, o Consolador veio para consolar a todos nós, né? São três revelações. A primeira, Moisés, que era mais rígido, né? Falava, entre palavras, chegava a parecer um Deus punitivo e vingativo. Aí veio Jesus, que trouxe para nós a doutrina do amor, da compaixão e do perdão, que seria o Cristo Consolador. A terceira revelação, o Espiritismo. O Espiritismo veio para explicar, eu vejo assim, né? Veio para explicar as parábolas que foram deixadas por Jesus. E Jesus falava por palavras que dizem que era mais fácil de entender, mas não é tão fácil de entender assim, né? As palavras que foram deixadas. Isso acarreta em vários tipos de interpretações aí. Tanto é que cada religião, cada doutrina interpreta de um jeito. Então eu entendo assim que essa última revelação veio mais para trazer a palavra em palavras de amor, né, e mais compreensão. E ela veio para quem? Veio para todos nós que procuramos entender a palavra de Cristo desde o começo. Pessoal, desde o começo, assim, no sentido de nós que estudamos, somos, digamos, teólogos, né, estudamos desde a palavra de Moisés e depois de Cristo. Hoje encontramos no Espiritismo, por exemplo, o Evangelho segundo o Espiritismo, a primeira vez em que ele foi publicado chamava Imitação do Evangelho, né? Então, seguimos estudando essas palavras através dos tempos, assim. Passo a palavra. Bem, como a pergunta quem esse Consolador viria consolar, eu digo que
Esse Consolador veio a consolar os humildes e dar força aos aflitos que lá pedem. Seu poder cobre a terra e por toda a parte, junto de cada lágrima, colocou ele um bálsamo que consola. A abnegação e o devotamento são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Possam todos os espíritos sofredores compreender essa verdade. Em vez de clamarem contra suas dores, contra os sofrimentos morais, que nesse mundo vos cabem em partilha, tomai, pois, por divisa as duas palavras, devotamento e abnegação. E sereis forte, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. O sentimento do dever cumprido vos dará repouso ao espírito e resignação. O coração bate, então melhor, e a alma se asserena, e o corpo se forra aos desfalecimentos. Por isso que o corpo tanto menos forte se sente, quanto mais profundamente golpeado é o espírito. Então teremos que ser abnegados, desprendidos, humildes, ter uma fé inabalável no Pai, e obedientes às leis de Deus, para que possamos ser socorridos. E como exemplo, eu vou ler uma pequena história do nosso saudoso Chico Xavier. É uma história em que um jovem curioso pergunta a Chico: Chico, você tem fé? E ele responde: claro, claro que tenho. Preciso provar para você? E o Chico pede para que ele vá ao mercado e traga-me um par de pernas. Que isso, Chico? Você está doido? Buscar um par de pernas no mercado? Se você confia em Deus, você irá encontrar um par de pernas no mercado. Assim passaram um dia conversando e à tarde um jovem homem passeando pela cidade resolveram entrar no mercado. E ao passar por uma banca, o proprietário chamou o Chico dizendo: olá, amigo Chico, que bom que passou por aqui, estava te procurando. Deixaram um par de pernas mecânicas aqui comigo. Quem sabe você não sabe de alguém que esteja precisando. E diante disso, o jovem que o acompanhava olhou para Chico muito surpreso e não teve coragem de dizer mais nada. Passa a palavra. Bem, diante do que o Devanir falou, eu acho que ficou muito claro. Então, para nós, enquanto espíritas, nós temos como esse novo consolador a doutrina espírita, né? E, como ele bem colocou, quem seriam esses a serem consolados? Na verdade, são os aflitos, mas como todos vivemos em aflição, afinal ainda somos seres imperfeitos, então passamos ainda por dificuldades, ainda tropeçamos, levantamos, recomeçamos, então somos todos nós. Então vamos agora falar do quarto questionamento, que na verdade é um pouco mais extenso, porque ele vai trazer vários conceitos. Então a gente se pergunta, qual seria então, já que somos espíritas, e colocamos que o Consolador é a doutrina espírita, qual seria essa relação, na verdade, né? Qual seria a função dessa doutrina espírita? Como é que a gente pode ter certeza, na verdade, de que a doutrina espírita desempenha esse papel de consolador? E por que, na verdade, ela seria uma doutrina e não seria uma pessoa, assim como foi Moisés, como foi Jesus? Então vamos começar com esse questionamento, pedindo para que o Doni se posicione, depois o professor Joel, e as meninas se tiverem algo a acrescentar. Bom, o Espiritismo, né? A doutrina espírita, que já sabemos é a terceira revelação, que Jesus sempre falava nas suas pregações. Se Jesus dissera que enviaria um Paracleto ou Consolador, o Espiritismo veio no tempo certo, cumpriu o que Cristo prometeu. Então, como já foi dito, né, o Espiritismo é o próprio Paracleto. O Espírito da Verdade ressalta o seu ensinamento básico como sendo a observância da lei, ensinando todas as coisas, fazendo compreender o que o Cristo havia dito por parábolas, como já foi falado pelo Heron. Cristo disse: ouçam aqueles que têm ouvidos para ouvir. E o Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porque fala sem figuras e sem alegoria,
pois o povo já evoluiu bastante nesses 2000 anos. Ele veio levantar o véu que cobria certos mistérios deixados intencionalmente para que um dia pudéssemos ir atrás do conhecimento, através de livros e leituras que sejam grandiosas. Bom, enfim, trazer uma suprema consolação aos deserdados da terra e a todos aqueles que sofrem, dando uma causa justa e um propósito útil a todas as dores. O Espiritismo promove uma fé inabalável no porvir, e a dúvida pungente não mais toma conta da alma, fazendo-nos ver as coisas do alto, a importância das vicissitudes terrestres, se perde na vastidão e no esplêndido horizonte, que abraça a perspectiva da felicidade que nos espera, nos dá paciência, a resignação, a coragem de ir até o fim do caminho. Irmão João. Pois é, tudo que foi dito corresponde exatamente às interpretações que cabiam ser feitas, né? E nos parece ainda ser muito importante, na continuidade dessas análises já feitas, acrescentarmos o fato de que na evolução da humanidade precisava acontecer não só o grau de maturidade espiritual da parte das pessoas daquela época, quando o Consolador prometido começou a ser concretizado na Terra. No ano de 1847, quando os fenômenos ostensivos começaram. Eu digo que precisava a humanidade evoluir e precisavam existir na Terra as condições que permitissem a demonstração cultural e técnica desses eventos passíveis de análises e que somente através das análises seriam aceitos como verdadeiros pelos descrentes. Descrentes que continuam vivos e existindo, ou melhor, continuam existindo até hoje. Nós precisávamos ter meios para comprovar que realmente, após a morte do corpo, o espírito que nunca morre prossegue existindo na vida eterna, não somente através da mediunidade, mas através do método científico que foi empregado por personagens do passado, entre os quais mencionamos o William Crookes, que descobriu grandes verdades pelo processo de materialização realizado ao longo de 3 anos, mostrando que realmente as entidades espirituais voltam e elas prosseguem existindo. Outras experiências comprovam também. Por exemplo, César Lombroso, que recebeu materializada o espírito da sua própria mãe, utilizando-se de linguagem que somente eram conhecidas dos dois, já que ela, como mãe, falava com ele daquele modo. E ele, que era um antropologista, parece-me antropólogo, e além de outra profissão, ele queria desmascarar, queria demonstrar que os adeptos da doutrina espírita eram farsantes. E pela metodologia científica foi comprovado. Foi necessário que houvesse surgido também os requisitos básicos, que naquele tempo ainda eram um tanto quanto incipiente, da dinâmica pela qual formaram-se os átomos a partir do fluido cósmico universal, que na verdade a ciência não usava essa terminologia. E hoje nós sabemos que tudo é feito de energia. Era necessário que o homem houvesse atingido um grau de evolução ao ponto de ser possível fotografar pensamentos. E isso foi conseguido experimentalmente no passado e ainda pode ser no presente, através dos préstimos de pessoas, como foi o caso de um menino, parece-me que japonês, em que com máquina Polaroid fotografava seus pensamentos várias vezes e que foi motivo de um documentário na televisão. Ele mentalizava, pensava e na hora que ele tinha bem mentalizado, ele dava um grito. E a pessoa que estava junto acionava a máquina Polaroid.
e ele indicava, inclusive, antes do que ele iria pensar. E aparecia exatamente a imagem por ele concebida. Então, os pensamentos precisavam ser fotografados. Para que pudéssemos aceitar as verdades de que André Luiz afirmou quando disse que nós fornecemos energia magnética e que as entidades espirituais fornecem os fluidos quintessenciados, fornecendo a energia mista, que para motivo da ilusão de muitas crenças religiosas viabilizam as curas, era necessário que houvesse acontecido o avanço da tecnologia e da ciência, para compreendermos, por exemplo, que a energia nos envolve, e essa energia é uma mescla de energia de origem metabólica, chamada por André Luiz de mentomagnética, mesclada com fluidos espirituais. Era necessário que o casal Kirlian, Adamenko Kirlian, parece, o nome da esposa dele agora me falha, lá na Rússia, descobrisse e montasse a câmara fotográfica que em alta frequência registrava a foto com uma luminosidade envolvendo a pessoa. E envolvendo também os seres vivos todos, inclusive os vegetais. Percebam, meus irmãos, então, que, na verdade, a doutrina espírita depende da filosofia e depende da ciência, para ter a estabilidade no seu apoio como base de sustentação. Então, nós dependíamos de tudo isto para conseguirmos a certeza absoluta de que, além da vida, a vida existe dentro da eternidade. E isto é o que nos proporciona um grande consolo, porque nós temos certeza absoluta, embasados em fatos. Embora existam, sim, os contestadores, mas isso é devido aos fatores limitantes em suas percepções. Todavia, dia chegará em que a grande família universal cristianizada, toda ela irá aceitar estas verdades universais. Com a palavra, minha irmãzinha. Cris. Bem, já foi muito bem colocado, então eu vou trazer algumas coisas práticas, só atrelando ao texto que foi lido. Então, como a gente vê no trecho que foi lido, Jesus nos fala que esse Espírito da verdade que viria ficar conosco, esse Consolador, na verdade, ele estará sempre entre vós, sempre conosco, junto de nós. Então aí a gente já começa, que eu perguntei se não poderia ser uma pessoa, né? E aí a gente começa dizendo o seguinte: se na verdade esse Consolador veio mesmo para ficar eternamente conosco, a gente há de admitir que ele não poderia se apresentar como um ser encarnado, porque um ser encarnado tem um corpo físico e é perecível. Então, a gente deduz que esse Espírito da verdade precisaria de uma outra forma para estar sempre conosco em todas as nossas encarnações, né? E aí a gente já é um ponto positivo no que se refere à doutrina espírita, porque a doutrina espírita não é um dono, não é uma pessoa, mas é um conjunto de estudo, de normas, né, morais, filosóficas, né, e científicas que comprovam, na verdade, esse poder nos auxiliar na caminhada. Nos lembra o que Jesus disse, nos auxilia no entendimento dessa palavra, né, que muitas vezes a gente ainda não tinha o conhecimento, e veio nos esclarecer um pouquinho mais aquilo que Jesus ainda não podia nos esclarecer em época mais remota, porque a gente não tinha a maturidade espiritual suficiente, né? O Espiritismo também ele é considerado um consolador, porque ele vem nos mostrar também que os sofrimentos, as crises, muitas vezes acabam nos levando à cura. Que cura é essa? A nossa cura perispiritual, a nossa cura moral, né? Porque fomos criados para o amor e pelo amor. Mas, quando a gente se afasta, na verdade, dos ensinamentos de Jesus, e a gente se afasta muito fácil, deixando-nos levar pela vaidade,
né, pelo desamor, pelo rancor, pelo ódio, né, a gente acaba aprendendo, se assim a gente pode dizer, pela dor. Então, a doutrina vem nos esclarecer isso, vem nos consolar, dizendo que nós não somos meros seres mortais, que enquanto espíritos, nós somos imortais, né? Então, isso já traz um grande alívio, é um grande consolo para todos nós, né? O que mais ela vem dizer, né? Vem dizer, né, que vai além de mostrar tudo que Jesus nos ensinou, ela nos conforta, nos traz esse consolo, né? E na verdade, o Espiritismo ele também vem nos abrir os olhos, né? Porque muitas vezes a gente acaba se deixando levar pelo que é mais fácil. E a gente não se dá conta de que existe uma verdade, muitas vezes simples, mas que a gente não consegue ver pelo nosso egoísmo, pelo nosso nível ainda, né, de conhecimento. Então, o Espiritismo vem nos auxiliar, né, a desenvolver isso através dessa interface, ou esse elo de ligação com os espíritos superiores, com os mentores, que podem nos auxiliar nesse processo. Então, através do desenvolvimento da mediunidade, do desenvolvimento do fortalecimento desse elo cada vez mais forte entre a vida física e a vida espiritual. Então, por conta de tudo isso, é que a gente diz que o Espiritismo é, na verdade, o Consolador prometido por Jesus. Né? Acredito que dessa forma, juntando com o que o professor Joel colocou tão bem, mais o Donizete, acho que essa questão fica respondida. Então vamos agora passar para a próxima questão. Nós falamos do Consolador, falamos da doutrina espírita, falamos dessa bem-aventurança que Jesus nos deixou de ter alguém para nos indicar os caminhos, e agora a gente se pergunta, então, basta se tornar um espírita para se obter o consolo prometido por Jesus para as nossas dificuldades? Qual seria a nossa lição de casa para que a doutrina espírita cumpra verdadeiramente seu papel? Por quê? Hoje muitas pessoas pensam que basta ser católico, basta ser protestante, basta se dizer engajado em qualquer uma religião ou seita, basta se dizer espírita, para quê? Para que todas as nossas dificuldades sumam, para que todos os nossos dissabores desapareçam. Será que é isso mesmo? Será que é este o papel? Nós vamos nos deter aqui na doutrina espírita porque somos espíritas, mas poderíamos estar elencando 1000 outras seitas, doutrinas, né? Porque, na verdade, o conceito que nós vamos colocar aqui é um conceito que vale para todos, né? Então, vamos começar com o Heron, depois o Devanir. Aproveitando o que a Cris falou, enquanto ela estava falando, eu estava pensando aqui. Ela falou, a maioria das pessoas acham que basta ser de tal religião e já está salvo. Eu concordo com o que a Cris disse. A maioria das pessoas que a gente conhece, ela se diz ser de tal religião, mas ela não estuda aquela religião, seja qual for. Espiritismo, catolicismo, evangélico. Tem-se tido muitas discussões no momento sobre o aborto, e eu vejo que muitas pessoas que se consideram cristãos, católicos, evangélicos ou espíritas, e eles propagam a favor do aborto, a maioria deles não sabem do que estão falando. Eu estava conversando esses dias via internet com um amigo meu, e ele fazendo apologia, né, a essa prática. Aí eu falei para ele, mas você não é de tal religião lá? E ele disse, sou. Eu falei, mas como que você é de tal religião e está a favor dessa prática? Então eles não estudam a doutrina da religião que seguem. Muitos deles não sabem o que estão dizendo. Daí entrando nessa questão, como colocar em prática, né? Acho que a maior forma é realizar a sua
reforma íntima. Mas eu dei uma pensada rápida aqui e encontrei uma frase, né? Que é o seguinte: como ciência prática, o espiritismo consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Bom, sendo assim, a gente recorre ao Livro dos Espíritos, a pergunta 459. Sofremos influências dos espíritos? E a resposta é: às vezes, sois eles que vos dirigem. Então, colocando em prática a nossa reforma íntima e essa consciência que nós temos de que somos influenciados pelos espíritos o tempo todo, e como diria Leon Diniz, nós temos uma regra universal que é importantíssima, que é a sintonia. Então, como colocar em prática o espiritismo? Exatamente pensando na sintonia que nós estamos exercendo durante o nosso dia. Pois, de acordo com a nossa sintonia, é o tipo de espírito que vão estar conosco durante esse dia. Então, o que nós precisamos? Mudar a nossa sintonia, para fazermos sintonia com espíritos que vão nos indicar bons caminhos, que vão nos dar bons conselhos. Então, essa mudança, essa reforma íntima, passa muito por essa sintonia. Nós precisamos manter essa sintonia. De que forma? Agindo durante o dia de maneira com que vamos sintonizar com espíritos bons, deixando de lado nossos vícios, maledicência, arrogância, cólera, ira, que vão baixar nossa sintonia e nos fazer atuarmos com espíritos de baixa grandeza. Passa a palavra. Diante das verdades que já foram explicadas, eu reafirmo que não basta apenas se tornar um espírita e imaginar que com isso vai passar a obter todo o consolo que necessita. Jesus, como Consolador, veio nos explicar e exemplificar como amar o nosso próximo e a Deus sobre todas as coisas, e de que maneira deveríamos agir, como deveríamos nos comportar. E ele enviou diversos e continua enviando, e a gente não vai atrás, não procura saber, não procura entender, porque o mais importante para nós na vida é a vida física e material. E às vezes até pensamos assim: a vida espiritual pode esperar até eu completar 50 anos, ou mais em diante. Agora, jovem, não preciso de me preocupar. Quando eu tiver velho ou velha, eu vou atrás. Meus filhos nem precisam saber. Coitados, são crianças e agora o mais importante é brincar. Quando eu ficar velho ou velha, eu ensino eles. Que triste engano. Este Consolador, que ele continua nos enviando, nos ensinara e nos relembrar de tudo o que ele nos disse. Ele estará dentro de nós. A maioria não pode conhecer e nem vai conhecer agora, mas nós iremos, porque ele estará dentro de nós. Que o Mestre quis nos dizer com isso. Muitos consoladores já passaram por nós, como Gandhi, Buda, Irmã Dulce, Francisco de Assis, Bezerra de Menezes, Allan Kardec, Chico Xavier e tantos outros, nos trazendo palavras de amor, de serenidade, de disciplina e exemplificando, se desprendendo da parte material para ajudar os necessitados e que nós não conseguimos ainda. Mas veio um que nos faz relembrar com clareza tudo que Jesus nos ensinou por parábolas e nos exemplificou, que foi Kardec, escrevendo todas as suas obras através de pesquisas e estudos de todos os espíritos que ele tinha contato, de muitos países diferentes, que mantinha correspondência. Kardec fazia perguntas e milhares de cartas recebidas com maior semelhanças de conteúdo ele foi colocando num livro para que pudéssemos entender com clareza as lições do Mestre. Resumindo minuciosamente, traduziu para que pudesse chegar a todos os povos e assim conseguíssemos entender. Então, quando ele diz que nós iríamos entender, ele estaria dentro de nós, é porque nós já temos um pouco de base. E todo este ensinamento já está dentro de nós adormecido, precisando ser reativado. Nós já vivemos de 2000 anos atrás, rastejando aos pés do Mestre e errando. Como hoje a gente ainda erra,
mas nós já temos um bocadinho de conhecimento. Então todas as palavras do Mestre entram dentro de nós e está aqui dentro. A única coisa que precisamos é colocar em prática, e para isso precisa coragem e desprendimento. Passa a palavra. Vamos pedir para o professor Joel se colocar, depois a Ana Paula. Eu agradeço, minha irmã. Tudo que foi dito, mas parabéns, meu irmão, com os teus ensinamentos, as tuas exposições, porque elas são legítimas e foram perfeitas. Todavia, eu diria que tudo isto não só foi vivenciado pelos personagens por ti mencionado e também pelo Heron, como também se acham explicitados em pormenores, podemos dizer, no Livro dos Espíritos, no qual nós temos a oportunidade de estudar as leis divinas e todas as leis. Ali existe a lei do trabalho, a lei da adoração, existe a lei social, existe a lei da reprodução, enfim, existem as leis divinas e que nós precisamos interiorizá-las dentro dos parâmetros de Cristo, e se isto fizermos, então sim, a nossa autotransformação terá acontecido. E a doutrina espírita e também os adeptos das outras crenças, porque sob muitos aspectos, eles também receberam, transmitem ensinamentos que almejam a autotransformação das pessoas. Quando elas se autotransformam e seguem essas diretrizes que tem Deus por centro e Cristo por meio para atingirmos os fins, essas almas também irão ser parte do grande rebanho que irá constituir a família cristianizada em termos de futuro. Era essa a colocação que eu queria fazer, minha irmã. Vamos pedir agora para Ana Paula que se posicione. Bem, eu acho que vai resolver nossos problemas ou melhorar nossa vida não é a religião A ou B, mas sim nossas atitudes. Se colocamos em prática os ensinamentos que Deus nos passou, se tentamos ser uma pessoa melhor a cada dia, pondo em prática os ensinamentos dele em relação ao amor, à caridade, essas coisas. Passo a palavra. Vamos passar agora para a Sheila, que ela também vai ler um comentário para a gente. Eu li algo que eu achei bem legal. O espiritista sincero enriquece os valores da fé, representa o operário da regeneração no templo do Senhor, onde os homens se agrupam em vários departamentos, ante os altares diversos, mas onde existe um só mestre, que é Jesus Cristo. Passa a palavra. Agora vamos chamar o Doni também, que ele estava colocando umas considerações interessantes, que ele fale para nós, por favor. Bem, não é muito grande, muito extenso o que eu vou falar, porque de tudo que nós aprendemos, do conhecimento que nós lemos, que a doutrina espírita, sim, é o Consolador, mas um pouquinho que se faz para a doutrina é o seu divulgamento. E esse pouquinho ajuda o crescimento em muito, que podemos levar seus ensinamentos, né, aos quatro cantos do mundo, e porque os seus ensinamentos é o ensinamento de Jesus, que é o próprio Evangelho. Passo. Bem, ficou muito rico a nossa resposta, né? Com todas as considerações e todo esse conteúdo muito pertinente. Então, só para finalizar, a doutrina vem cumprir a promessa de Jesus de nos consolar perante as nossas dificuldades, mas de que forma? Se a gente estudar as aplicações de forma racional para essas perguntas, né? Lembremos que a doutrina trabalha a fé raciocinada. E não basta só raciocinar, é preciso se conscientizar sobre as verdadeiras causas de nossos problemas. A gente não pode só utilizar aquele remedinho, né? Para diminuir a dor, diminuir o sintoma. A gente precisa tratar a causa para que essa dor não retorne daqui a um tempo. Né? Então, a causa dos nossos problemas
vai nos poupar de termos outros problemas futuros. E a gente sabe que as causas dos nossos problemas estão dentro de nós, através das nossas imperfeições e limitações. Aí a gente lembra Kardec, né? Como Heron já lembrou, que como a gente vai poder reconhecer um verdadeiro seguidor da doutrina espírita. Como é que é? E aí, através do Evangelho, a gente encontra. Reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que faz constantemente, não é num momento, não é só quando ele está na casa espírita, né? Para combater suas más tendências. Veja, combater não significa que todos os combates vão ser ganhos. Há momentos que a gente consegue combater, há outros que a gente dá um passo para trás, mas é o esforço constante que vai nos levar ao aprendizado e à fixação das virtudes que temos que desenvolver. Então, essa acaba sendo a nossa maior bandeira enquanto doutrina espírita, né? Porque é dessa forma que nós vamos fazer cumprir a promessa de Jesus. É assim que a doutrina vai ser o verdadeiro consolador, né? Mostrando o trilho que a gente tem que seguir. Mas há muitas pessoas que gostam de uma fórmula mágica. Então, enquanto fórmula mágica, eu achei uma muito interessante para que a gente seja, na verdade, um verdadeiro espírita, para que a gente possa seguir, na verdade, Jesus. E essa fórmula mágica diz assim: domar as nossas paixões animalescas, não alimentar o ódio, nem a inveja, nem o ciúme, nem o orgulho, não deixar-se dominar pelo egoísmo e purificar-se nutrindo bons sentimentos, praticar o bem e não dar às coisas desse mundo a importância que não merecem. E então, mesmo encarnado, já estaremos depurando, libertando-nos do jugo da matéria. E quando deixarmos nosso corpo físico, não mais sofreremos a influência dessa matéria. Ou seja, essa é a fórmula mágica. Esses são os ensinamentos de Jesus, né? Para que a gente possa, na verdade, realmente viver o Evangelho. E como considerações finais, eu trago uma mensagem hoje que a gente pode encontrar na redação do Momento Espírita, né, que ele vai falar sobre o Espiritismo na sua expressão mais simples. Então, ele começa dizendo assim, o Heron já trouxe uma parte, mas é importante a gente frisar. O Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica, além da religiosa. Como ciência prática, consiste nas relações que se podem estabelecer com os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais decorrentes dessas relações. Os espíritos não são, como muitas vezes se imagina, seres à parte na criação. São as almas dos que viveram na Terra ou em outros mundos. As almas ou espíritos são, pois, uma só e mesma coisa, donde se segue que quem quer que creia na existência da alma, por isso mesmo crê na dos espíritos. Negar os espíritos seria negar a alma. Em geral, se faz uma ideia muito falsa do estado dos espíritos. Eles não são, como alguns pensam, seres vagos e indefinidos, nem chamas, nem fantasmas, como nos contos de aparições. São seres semelhantes a nós, possuindo um corpo como o nosso, mas fluídico e invisível em estado normal. Quando a alma está unida ao corpo durante a vida, tem um envoltório duplo, um pesado, grosseiro e indestrutível, que é o corpo físico, outro fluídico, leve e indestrutível, chamado perispírito. O perispírito é o laço que une a alma ao corpo. É por seu intermédio que a alma faz o corpo agir e percebe as sensações que ele experimenta. A união da alma, do perispírito e do corpo material constitui o homem. A alma e o perispírito, separados do corpo, constituem o ser chamado espírito. A morte, então, é a destruição do invólucro corporal. A alma o abandona como quem deixa uma roupa usada, ou como a borboleta que deixa sua crisálida, mas conserva o seu corpo fluídico, seu perispírito. O Espiritismo é muito claro ao revelar aos homens
aos homens fenômenos naturais, aos quais sempre se submeteu, mas que nunca antes pôde analisar e entender. Essa ciência de observação faz com que os fatos e verdades apresentados sejam irrefutáveis. Essa doutrina filosófica dispõe regras de bem proceder, orientando os seres para uma conduta rumo à sua própria felicidade. Regras que têm por alicerce maior a mensagem cristã, insuperável e inquestionável em todos os tempos. Colocando-nos em contato com o Criador, ainda mostra-se como a religião por excelência, no mais puro significado deste vocábulo. O fim essencial do Espiritismo é tornar melhores os homens. Nele encontraremos o que possa concorrer para o seu progresso moral e intelectual. A crença no Espiritismo só é proveitosa àquele de quem se pode dizer: vale mais hoje do que ontem. Isso implica entender que toda doutrina filosófica, toda religião, só fará sentido se promover o homem, se auxiliá-lo em sua melhoria. Se servir apenas de fuga da realidade, de status social, de cabedal intelectual, de nada servirá. Estamos aqui na Terra para o aprimoramento íntimo, para sermos melhores do que já fomos, para crescermos um tanto mais no amor. Então, realmente, a gente precisa vivenciar, porque, no fundo, toda e qualquer religião, doutrina, ela só vai trazer coisa boa, né? Desde que seja baseada nos princípios de Jesus. Então, vamos agora pedir para o professor Joel que proceda a nossa prece de encerramento. Mentores espirituais, amigos, que neste momento, com certeza, estão sintonizados com estes pensamentos, que através do fluido cósmico universal propaga-se e chegam a todas as colônias espirituais que trabalham em prol da felicidade e da evolução das almas em direção a Deus. Suplicamos em nome de Jesus que todos vós, amigos espirituais, que estão nesta sintonia, usem vossos pensamentos e extravasem o desejo de que aconteçam vibrações que possam envolver este planeta inteiro, mas principalmente aqueles que trabalham em prol da causa crística, que tenham uma amplitude muito grande e possam estes irmãos espirituais, nesta sintonia, prosseguirem no seu trabalho e que nesta época especialmente deixem evidenciado que precisamos pensar no Paráclito e precisamos pensar em Cristo, que foi o maior presente que a humanidade já teve e que representa o verdadeiro Natal que todos nós precisamos festejar através da vivência dos seus ensinamentos, que devem ser interiorizados. Ajudai-nos para que isto possa ser assim, prezados irmãos. Ajudai-nos, amado Pai Celestial. Ajudai-nos, Jesus, Divino Mestre. E em teu nome, Mestre Divino, assim pensamos e extravasamos esses nossos anseios na forma de prece. Obrigado, Jesus, e que assim seja. Que assim seja, damos graças a Deus. Desejamos a todos uma noite serena, um final de semana repleto de Jesus e uma semana abençoada em que possamos ser realmente exemplos de Jesus em nosso dia a dia. Até a próxima semana.